Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, voltamos ao nosso catecismo. Estamos na 6ª aula e no número 65 de nosso catecismo da Igreja Católica. O título é o seguinte: Cristo Jesus, mediador e plenitude de toda a revelação. Isso é uma frase da Dei Verbum, é a constituição do Concílio Vaticano II a respeito da divina revelação. Jesus é o mediador e a plenitude de toda a revelação. Essa ideia é central, essa ideia por si mesma é importantíssima. Por quê? Porque aqui, o Concílio Vaticano II dá uma das grandes contribuições teológicas e magisteriais para a compreensão daquilo que Deus fez. Vejam, de uma forma geral, quando a gente fala de revelação, né, as pessoas pensam em Deus que aparece e nos revela ideias, não é isso? É uma visão um pouco intelectualista de revelação. Por quê? Porque as pessoas pensam assim: Deus veio, Ele vai, deixa uma doutrina, palavras, a gente vai, aceita essas doutrinas, estuda o catecismo, pronto. Mas Jesus não deixou um catecismo. Ou seja, o catecismo é importante, a doutrina é importante, mas no início de nosso estudo do catecismo, nós temos que considerar que o cristianismo não é a religião de um livro, não é a religião de ideias, não é a religião de dogmas. O cristianismo é a religião de uma pessoa, Jesus Cristo. Agora, esta pessoa, uma vez conhecida, seguida e amada, claro, nos dá um livro, a Sagrada Escritura, nos dá ideias, nos dá dogmas, nos dá ensinamentos que nós devemos conhecer, estudar, não tem dúvida nenhuma. Mas Deus, quando se revela, Ele revela a si mesmo. Então, o Concílio Vaticano II nos ensina, e isso é muito importante, que Jesus é a revelação. A revelação não são frases, é uma pessoa. Não são ideias, é uma pessoa. Portanto, não é simplesmente o estudo. Eu tenho que, se eu quero conhecer a revelação de Deus, eu tenho que me encontrar com esta pessoa que é Jesus Cristo. O Papa Bento XVI, no início da sua encíclica Deus Caritas Est, Deus é amor, ele diz exatamente isso. No início do cristianismo não está uma série de princípios morais ou ideias, mas está um acontecimento, uma pessoa, Jesus Cristo. Esse acontecimento histórico, este encontro com Jesus Cristo. E é assim que então a Dei Verbum usa esse famoso versículo inicial da carta aos Hebreus, que está citado aqui no Catecismo, no número 65. Muitas vezes e de modos diversos falou Deus outrora aos pais pelos profetas, e agora nesses dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho. E o Catecismo continua. Cristo, o Filho de Deus feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, e não haverá outra palavra senão esta. Importante isso. Está tudo dito em Jesus. A revelação cristã, ela não precisa ser aperfeiçoada. Por isso nós temos que tirar de lado, descartar essa possibilidade de que a revelação cristã possa ser melhorada. É o que, por exemplo, dizem os muçulmanos. Os muçulmanos, eles aceitam o Antigo Testamento, aceitam Jesus como um grande profeta, mas tudo isso daí foi aperfeiçoado e superado por Maomé.
que é o profeta. Nós cristãos dizemos isso não é possível. Não é possível aperfeiçoar a revelação que foi feita em Jesus Cristo. É também aquilo que dizem os mormons, não é? Eles falam de um livro de Mórmon, de um terceiro testamento. Então eles aceitam o Antigo Testamento, o Novo, mas agora nós já estamos numa nova fase. Mais uma vez, isto não é possível. Essa tendência de se criar um aperfeiçoamento da revelação cristã se deu também dentro da própria Igreja Católica, uma espécie de heresia. A heresia de um abade chamado Joaquim de Fiore. Joaquim de Fiore, ele interpretava a história como dividida em 3 grandes fases. Havia o período do Pai, o Antigo Testamento, o período do Filho, que era a fase da Igreja, que havia durado mais ou menos até o século XII e XIII. E a partir do século XIII, viria então a fase do Espírito Santo. Ou seja, o período do Espírito Santo em que estaria superada aquela economia de Jesus Cristo. Ou seja, a palavra economia em teologia, não sei se você se recorda, significa aquilo que Deus faz para nos salvar, não é? Então, as ações de Deus para a nossa salvação. Aquilo que foi o período de Jesus foi superado. Então, a partir disto, não é, surgiram várias outras tendências, às vezes heréticas, às vezes simplesmente seculares, de dividir a história em 3 períodos. O cardeal Henri de Lubac escreveu uma obra primorosa que está traduzida para o espanhol, né, sobre a herança espiritual de Joaquim de Fiore, em que ele mostra claramente que este abade calabrês conseguiu influenciar toda uma visão do mundo, desde Marx até Comte. Portanto, as 2 grandes tendências que nós temos no mundo atual, a tendência liberal, tecnocrata, cientificista de Comte, de Augusto Comte e dos seus indiretos sucessores, e a tendência revolucionária marxista comunista de Karl Marx e seus seguidores, essas 2 tendências, no fundo, olham para a história dividindo-a em 3 fases. Augusto Comte, por exemplo, fala que existia o tempo da religião, depois veio uma segunda fase, o tempo da filosofia, agora nós temos o tempo da ciência. É necessário agora superar. Quando Karl Marx também lê a história, ele lê a história desta forma, né? Agora nós teremos que entrar numa terceira fase da história, que é a fase em que o proletariado irá mandar. Pois bem, toda essa visão de 3 fases da história nasce disso. Nasce de uma ideia de que aquilo que Jesus deixou vai ser superado. Dentro do cristianismo, se diz, aquilo que Jesus fez seria superado pelo Espírito Santo. Fora do cristianismo, se diz, aquilo que foi a religião será superado por uma nova fase, por uma nova dinâmica que, claro, os seus representantes sempre dizem, somos nós agora, os definitivos, somos nós que viemos trazer a novidade. O Concílio Vaticano II recorda aquilo que é a fé da Igreja de sempre. Antes de Jesus voltar, não vai haver novidades. Ou seja, nós estamos numa economia definitiva. Nós estamos numa dinâmica de salvação que é aquilo que Deus deixou. Quando isso daqui passar, é porque passou o mundo. Quando acabar, né, essa dinâmica histórica, é porque acabou a história. Não haverá uma outra fase. Então, São João da Cruz, nos diz o Catecismo, depois de tantos outros, exprime isso de maneira luminosa, comentando aqueles versículos iniciais de Hebreus. E São João da Cruz diz assim na sua subida do Monte Carmelo. Porque em dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua palavra única,
e outra não há. Tudo nos falou de uma só vez nesta única palavra e nada mais tem a falar. Deus pronunciou tudo em Cristo. Acabou. Ele não tem mais nada a dizer. Então, esse gosto de novidades que nós temos, de ir atrás, né? De, sei lá, que revelações privadas que possam nos dizer alguma novidade, isso daí é um gosto malsão, é uma coisa que não é muito adequada. As revelações privadas, as aparições de Nossa Senhora, por exemplo, elas têm o seu valor. Mas se existe um critério para você saber, olha, padre, eu queria saber se essa aparição de Nossa Senhora aqui, de fato, é algo de verdadeiro. O primeiro critério que a gente tem que olhar é exatamente o fato de se perguntar, está dizendo alguma novidade? Está dizendo alguma coisa que não está na fé católica? Se tiver novidade, pode parar. Se está dizendo alguma coisa que não está na fé católica, esquece. Vejam, é claro que uma aparição de Nossa Senhora pode revelar um segredo histórico, mas Nossa Senhora não vai ensinar uma nova fé, não vai ensinar um novo dogma, não vai ensinar uma novidade, né? Por exemplo, nós temos a posição da Santa Sé a respeito dos livros da Vassula, não é? Que é uma ortodoxa que se supõe teria visto Jesus e Jesus falaria com ela. Pois bem, Jesus aparece para Vassula e diz que a divisão entre muçulmanos, católicos e ortodoxos é uma criação do homem porque ele não tem religião nenhuma. Bom, Jesus jamais diria isso, né? É o fim da picada. Nós temos aí um Jesus do pluralismo religioso. Então é evidente que não pode ser Jesus que está falando com a Vassula. Isso é coisa da cabeça dela. Então, uma das realidades mais importantes que nós temos, um dos critérios mais importantes que nós temos, para saber se uma aparição verdadeiramente está em sintonia com a fé da Igreja, é que ela não comporta nenhuma novidade, porque Deus já disse tudo em Jesus. Em Jesus ele disse o que tinha para dizer. Então, São João da Cruz continua dizendo assim, pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente, dando-nos o tudo que é o seu Filho. Se atualmente, portanto, alguém quisesse interrogar a Deus pedindo-lhe alguma visão ou revelação, não só cairia numa insensatez, mas ofenderia muito a Deus por não dirigir os olhares unicamente para Cristo, sem querer outra coisa ou novidade alguma. É São João da Cruz nos ensinando. É um santo da Igreja, dizendo, vamos parar de ser novidadeiros, né? Um dos critérios que estamos na fé católica é que nós estejamos na fé de sempre. Não é algo inventado. Pois bem, o número 66 do Catecismo, então, comenta mais extensivamente isto, dizendo assim, não haverá outra revelação. E aí, ele cita o número 4 da Dei Verbum. Não é? Atenção, eu gostaria de chamar a atenção das pessoas que têm uma certa alergia do Concílio Vaticano II para essas palavras do concílio. São intuições que são em perfeita harmonia com a tradição da Igreja, mas que trazem para nós, homens contemporâneos, uma clareza para entendermos a fé de sempre. A novidade do Vaticano II não é que o Vaticano II nos traz uma fé nova. A novidade do Vaticano II é que ele expressa a fé de sempre de uma forma mais palatável e mais compreensível. Então, quando o Vaticano II nos recorda que a revelação divina não é um catecismo, mas é uma pessoa, é claro, o Vaticano II não está sendo antirracional, não está sendo contra os dogmas, mas está dizendo algo muito mais profundo. O Vaticano II não está caindo, por exemplo, nos erros modernistas de dizer, não, é o sentimento que vale e o dogma não vale nada. Não é isso. Ele está dizendo que a pessoa divina de nosso Senhor Jesus Cristo é que é a revelação. Portanto, não é um sentimento. É um acontecimento histórico. Vejam só o que diz o número 4. A economia cristã, portanto,
como aliança nova e definitiva, jamais passará. Já comentei isso. E já não há que esperar nenhuma nova revelação pública antes da gloriosa manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é importante. Agora, atenção. Deixa eu explicar para vocês esse termo técnico, revelação pública. Revelação pública, aqui, é o contrário de revelação privada. Você chega e diz assim, não, mas em Fátima foi uma revelação pública, porque 70 mil pessoas viram, né? Não sei quantas mil pessoas viram o sol dançando, então é uma revelação pública. Não. A palavra pública aqui quer dizer uma revelação que é obrigatória, que todo católico deve aceitar. A revelação pública, ela se concluiu com a morte do último apóstolo. Ponto. Ou seja, Deus veio em Jesus Cristo, se revelou na pessoa dele. E então, depois que Jesus subiu aos céus e enviou o seu Espírito Santo, os apóstolos foram guiados pelo Espírito Santo numa compreensão maior e melhor daquilo que é realmente o evento Jesus Cristo, o que é que Jesus veio nos trazer, nos ensinar. E essa assistência do Espírito Santo dada aos apóstolos fixou o depósito da fé. Não é? Ou seja, ali nós temos o depósito da fé, aquilo que é o conteúdo da nossa fé. Não é? A palavra grega, parateke, depósito, não é? Nós temos até em português a teca, onde os ministros da comunhão levam a comunhão, a teca, né? É um depósitozinho, né? Um pequeno cofre, uma pequena teca. Parateke é o depósito da fé. Ali foi colocada a nossa fé e pronto. Com a morte do último apóstolo, não vai vir nenhuma novidade. Quando a igreja, por exemplo, proclama dogmas, como o dogma da Imaculada Conceição, né? Em 1854, o dogma da Assunção de Nossa Senhora, em 1950, a igreja não está inventando novas verdades, mas ela está consultando o depósito da fé, vendo o depósito da fé e dizendo, não, gente, olha só, está dentro do depósito, sempre esteve essa verdade. Então vamos parar de discutir, está aqui, você é obrigado a acreditar. Então revelação pública aconteceu com Jesus Cristo, ele é a divina pessoa que é em si mesmo a revelação, mediador e plenitude de toda a revelação. Não é uma série de frases, mas são acontecimentos reais que revelam Deus na sua intimidade. A divina pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo é quem revela Deus. E, então, a partir disso é que nós temos os dogmas e os ensinamentos. Pois bem, todavia, continua o catecismo, embora a revelação esteja terminada, não está explicitada por completo. Não é? Caberá à fé cristã captar gradualmente todo o seu alcance ao longo dos séculos. Então, é como se nós disséssemos assim, eu nasci há 44 anos atrás. Eu sempre fui Paulo Ricardo. Mas, no dia a dia, eu vou me conhecendo e vou me dando conta daquilo que eu sou. Eu vou explicitando aquilo que sempre esteve lá. Quando a igreja vai e proclama o dogma da Imaculada Conceição, né? A igreja ali tomou uma consciência mais clara, mais explícita daquilo que ela sempre creu. Durante séculos, por exemplo, os franciscanos debatiam com os dominicanos diziam que Nossa Senhora não era imaculada, os franciscanos diziam, é imaculada sim. Pois bem, o bem-aventurado Papa Pio IX chega e diz, vamos parar com esse debate. A fé da igreja é que Maria é imaculada. Sempre foi isso. A partir daquela proclamação, se explicitou, não é? Aquilo que é a fé que a igreja sempre teve. Não é que Nossa Senhora se tornou imaculada no século XIX. Né? O número 67 do Catecismo, então, diz assim, no decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas. Então, veja, contrário de pública, que é aquilo que todo mundo tem que aceitar, tem a privada. Privada aqui não quer dizer escondida e secreta. Privada quer dizer o seguinte, você pode crer privadamente, mas você não é obrigado a acreditar.
não é? E algumas delas têm sido reconhecidas pela autoridade da igreja. Então, por exemplo, quando a igreja avalia aparições como Lourdes, La Salete, Fátima, não é? E reconhece o culto público, a igreja está dando um nada obsta, nil obstat a essas aparições, dizendo, você como católico, você tem a autorização de crer naquilo ali. Agora, como é que eu vou crer numa aparição de Nossa Senhora? Eu não vou crer com fé divina revelada, mas eu vou crer com a fé humana, no sentido que, atenção, isso aqui é interessante você distinguir. A fé divina, a gente crê simplesmente porque é Deus quem está falando. Acabou. Deus não se engana, não engana ninguém, não é? E nós temos que crer porque é Deus quem está falando. É como quando Jesus e São Pedro estão lá na barca, Jesus diz, joga a rede, Pedro. Mas Senhor, nós pescamos a noite inteira. Mas em atenção à tua palavra eu vou jogar. Ou seja, já que é você que está dizendo, Jesus, eu creio, né? Eu vou jogar. Ou seja, a minha razão me diz que não vai dar peixe. Mas, já que é Jesus quem está falando, eu confio nele. Então, por causa da autoridade de quem fala. Então, quando Jesus nos diz uma coisa, quando ele pega o pão e diz, isto é meu corpo, eu creio. Acabou. Não é? Por causa da autoridade de quem fala. Já uma aparição, como Fátima, por exemplo, nós temos o direito de investigar para ver se aquela aparição é ou não é crível. Coisa que a gente não tem autorização de fazer com o depósito da fé. Então eu vou procurar argumentos para crer em Fátima. Quais são os argumentos para crer em Fátima? Ah, bom, eu tenho ali testemunho, não sei quantas mil pessoas que viram o sol. Eu tenho ali uma série de revelações de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos, que depois se realizaram historicamente de forma clamorosa. Eu tenho também os frutos espirituais para ver que aquilo tudo só aumenta a fé na igreja, só tem feito um bem enorme. Quer dizer, então aquilo lá são argumentos que corroboram e então, montado nesses argumentos humanos, eu digo, eu creio em Fátima. Mas eu não sou obrigado a crer. Pode ser que amanhã surja um argumento que me faça duvidar. Está entendendo? O que é fé humana? Nas aparições privadas, você tem fé humana. Você crerá a partir dos argumentos apresentados. Já na fé divina, não. A revelação pública, você não vai crer a partir dos argumentos. Você vai crer porque essa é a fé. Depois você procura argumentos, se você quiser, para crer. Entendeu? Então, por exemplo, Jesus está presente na Eucaristia. Ponto. Eu creio. Ah, mas isso é tão difícil de acreditar na minha cabeça. Não tem problema. Creia primeiro. Depois você vai procurar razões. É o que nós chamamos de teologia. Não é? É fides querens intellectum. É a fé que procura uma compreensão. Que procura entender melhor por que é que eu creio isso. Isso é lícito, isso é bom. Mas vejam que a ordem dos fatores é bem diferente. Nas revelações privadas, os argumentos racionais me levam a crer. Na revelação pública, não. Na revelação pública, eu creio. E depois vou procurar argumentos racionais. É bem diferente. Porque na revelação pública, eu creio em Jesus Cristo. Enquanto na revelação privada, eu não sei se é realmente Nossa Senhora. Eu não sei se é realmente Jesus quem está aparecendo ali. Não é? Você tem uma pessoa alegando que é Jesus que está aparecendo, mas aí a vassula começa a dizer os negócios lá e diz, não, isso não pode ser. Não é? Não pode ser Jesus, Jesus não falaria isso. Jesus não diria isso. Então, eu não estou sendo, se eu tenho uma aparição de Nossa Senhora, eu não estou sendo incrédulo, não estou sendo um mau católico se eu duvido de alguma aparição. Está entendendo? Porque senão aqui nós corremos o perigo oposto, né, de uma credulidade ingênua. Não é? De irmos atrás de tudo quanto é aparição, mas não é assim. Tá? Então, vejam só.
as aparições podem ser reconhecidas pela autoridade da igreja. E isso nos dá um argumento mais para dizer, não, aí eu fico mais seguro para crer nisso daí. Elas não pertencem, contudo, ao depósito da fé, né? Essa parateque. A função delas não é melhorar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver dela com mais plenitude em determinada época da história. Então vejam, é interessante isso. Viver da revelação de sempre de uma forma melhor. Então, o que é que, por exemplo, Fátima nos ensina? Ensina a viver a fé de sempre. Isso aqui é interessante. Traz algumas novidades, mas ensina, na verdade, a viver a fé de sempre. Guiado pelo magistério da igreja, o senso dos fiéis sabe discernir e acolher o que nessas revelações constitui um apelo autêntico de Cristo ou de seus santos à igreja. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso de certas religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. É o que eu falei para vocês dos muçulmanos e dos mormons, não é? Então, já está comentado. É importante nós, então, termos essa clareza espiritual, não é? De que nosso Senhor se revelou, Ele é a revelação e o cristianismo não é a revelação, não é a religião de um livro. Nesse sentido, os protestantes devem corrigir a sua visão, porque a visão que os protestantes têm de revelação é muito intelectualista, livresca, né? Eles põem aquela Bíblia debaixo do braço e dizem, aqui está a revelação, mas nós não seguimos um livro, nós seguimos uma pessoa. O livro, que é a Sagrada Escritura, que a igreja tem em grande apreço, né, nos transmite a revelação. Mas isso nós iremos ver na aula que vem, né? Nas próximas aulas, quando nós falaremos da transmissão da revelação. Como transmitir essa revelação? A revelação é Jesus. Como que isso é transmitido na história? Tradição, Sagrada Escritura. A vida da igreja. Então Deus abençoe você. Até a próxima aula, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.